Because when I have the ball, I have the chance to score a goal. And when I have the ball, the opponent has the chance to score a goal. And that's why I want the ball as much as possible. I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one. Playing football, it's like an orchestra, but it's a silent song. I like heavy metal more. Como faço em todos os clubes onde tenho passado, os jogadores do Benfica para o ano vão jogar o dobro que jogaram o ano passado. Só isso. E o dobro se calhar é pouco. Olá pessoal, bem-vindos a Scout Talks, entrevistas aos principais intervenientes do jogo. Saímos a jogar com qualquer convidado. Ora boas, estamos de regresso para mais uma edição do Scout Talks. O meu convidado de hoje é João Pedro Coelho, treinador do Pevidém, 39 anos de idade, e eu posso dizer que foi o treinador sensação esta temporada em Portugal. Mister, bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite para marcar aqui presença e falar um pouco sobre aquilo que é a sua carreira, as suas experiências e, sobretudo, esta fantástica época do Pevidém. Olá André, agradecer o convite, é para mim uma honra podermos conversar aqui um bocadinho deste percurso e discordando um bocadinho do treinador sensação, é algo que encaro realmente com muito otimismo e com muita satisfação a forma como viram o trabalho e a campanha que conseguimos fazer, principalmente esta com maior visibilidade no Pevidém. Relativamente ao meu percurso, as coisas são mais longas do que aquilo que possa parecer. Mesmo tendo 39 anos, e considero-me uma pessoa jovem, um treinador jovem, já tenho um percurso bastante longo ao nível de futebol, até porque comecei muito cedo e desde muito cedo, mesmo quando ainda jogava e percebia que tinha pouca habilidade para o futebol, e isso penso que é um bocadinho comum ao pessoal que chega, aos treinadores que chegam à parte técnica, não pela via do futebol profissional, mas sim pela via do ensino e pela via da formação, e o meu caso foi mesmo esse. 19, 20 anos senti que o objetivo, que é um objetivo comum a todos os jovens de ser jogador profissional, que iria dificilmente ser concretizado, porque não tinha grandes condições para ser jogador, mas tinha uma paixão muito grande pelo futebol, uma paixão muito grande pelo treino, desde muito cedo. E a partir daí comecei a direcionar todas as minhas ações, não para ser jogador de futebol, mas para ser treinador de futebol. Iniciei muito cedo no Santa Eulália a treinar e a coordenar, ainda com 19 anos, a treinar e a coordenar a formação. No ano seguinte passei para o Futebol Clube Vizela, para também treinar um escalão de formação. No ano seguinte, depois, estava a coordenar toda a formação do Futebol Clube Vizela. No Vizela acabei por passar por todos os escalões de formação nos campeonatos nacionais, sub-15, sub-17 e sub-19. E como coordenador tivemos a felicidade de atingir o ponto mais alto da formação do clube, que foi termos todos os clubes, todas as equipas no patamar máximo do futebol português. Passei como técnico pelos 3 escalões de futebol de 11, e num último momento com uma colaboração estreita com a equipa principal na análise e observação das equipas profissionais da segunda liga, na colaboração na altura com o Mr. Carlos Garcia. Portanto, foi um percurso de 7 anos, de muito trabalho, de muita aprendizagem, de muita partilha, de muito crescimento, que eu valorizei muito,
mas que chegou um momento em que foi preciso dar um passo em frente, um passo em frente, ou um passo diferente ao nível da progressão na carreira, e entendi iniciar aquilo que foi o futebol sénior. Ao iniciar o futebol sénior, à imagem daquilo que se calhar acontece com todos os colegas, iniciámos pelo futebol distrital, na Associação de Futebol de Braga, e nesse percurso tive a felicidade de, na zona de Braga, treinar excelentes clubes, excelentes instituições, com boas organizações, com tradição no futebol nacional, embora estando no futebol distrital, e tive a felicidade de passar inicialmente pelo Povidem, clube que terminei a época este ano, e depois passar a clubes com muita tradição, como o Joano, como o Taipas, como o Santa Eulália, que muito me honraram, que muito fizeram parte do meu crescimento, que muito tiveram uma influência muito grande naquilo que eu sou hoje como treinador e como pessoa, e que agradeço imenso toda a colaboração que esses clubes tiveram e as pessoas envolvidas nos clubes tiveram para o meu crescimento. Durante todo esse percurso, tive sempre o cuidado de perceber que era acompanhado com a formação ao nível dos cursos de treinador de futebol, e mesmo não tendo uma necessidade efetiva para o treino, e não tendo uma necessidade de ter o curso para treinar, fui percebendo que num momento mais à frente poderia haver a necessidade de ter esses mesmos cursos, e fui, com o passar dos anos, tirando o primeiro e o segundo nível na Associação de Futebol de Braga, e depois o terceiro e o quarto nível na Federação, podendo estar atempadamente preparado para os desafios que eventualmente pudessem acontecer, até podiam não vir a acontecer e não haver essa necessidade, mas algo para mim seria claro que estaria preparado para qualquer desafio ao nível da formação federativa, e o UEFA neste caso, e tive a oportunidade de percorrer também esse percurso até o UEFA Pro. Surgiu depois um patamar em que tivemos efetivamente, quando tivemos equipa técnica, tivemos efetivamente momentos de conquistas, a conquista da Taça Associação de Futebol de Braga pelo Joano, que já não vencia há 34 anos e que teve um impacto muito grande na vila, e porque o Joano é, ao nível distrital, o clube com mais impacto social, com mais adeptos, com mais envolvência. No ano seguinte tivemos a felicidade também de vencer a taça Associação de Futebol de Braga pelo Povidem, portanto, e essas conquistas foram consolidando aqui não diria um estatuto, mas uma posição confortável ao nível de competência, ao nível de conforto naquilo que foi o nosso trabalho. Juntámos no ano seguinte a subida, no ano passado, a subida aos campeonatos nacionais, que ficou ali o amargo de boca por não festejarmos sermos campeões, mas sabíamos que iria acontecer. Portanto, fizemos uma época, até à interrupção, uma época irrepreensível, no momento com 6 pontos de diferença perante o segundo classificado, portanto, a 4 ou 5 jornadas de fim. Percebíamos claramente que iríamos ser campeões e que iríamos subir divisão. Foi interrompido, felizmente subimos de divisão, e atingimos aquele que era o grande objetivo do clube,
que era integrar os campeonatos nacionais, porque o clube está realmente envolvido e tem pessoas responsáveis com muita ambição também no futebol e que querem que o clube continue a crescer, e esse era um passo importante para o clube. Esta época é realmente a época de... André, pode-me interromper quando quiser, eu estou para aqui a falar, não sei se estou a falar demais, mas pode-me interromper quando quiser. Esta época foi realmente a época de maior impacto, uma época que se calhar nem nós próprios sentiríamos que era possível fazer no início da época. Nas nossas maiores ou melhores projeções iniciais, não incluía aquilo que nós acabamos por concretizar, mas tem um significado e tem algo por trás que foi realmente muito bem preparado. E quando as coisas são muito bem preparadas, muito bem planeadas, bem organizadas, é possível conseguirmos aquilo que conseguimos, porque já na época nos distritais preparámos um clube com um plantel preparado para um nível superior, ou seja, criamos um plantel para subir de divisão nos campeonatos distritais, mas ao mesmo tempo um plantel que nos desse garantias de continuidade, de mantermos uma base forte no ano seguinte em campeonatos nacionais. E felizmente foi o que aconteceu. Mantivemos 15 jogadores da época transata, subimos todos ficámos com todos os jogadores que pretendíamos ficar dos distritais, e depois fomos muito criteriosos, muito analistas naquilo que foi o perfil do jogador para encaixar e para consolidar esse grupo ao nível do espírito competitivo e da capacidade competitiva, mas também do perfil humano, porque era um grupo já com uma solidez e um espírito coletivo muito, muito grande. E foi aquilo que tivemos a felicidade de concretizar, e depois veio tudo o resto no decorrer da época. Obviamente, superação, muito trabalho, muitos sacrifícios, uma ideia de jogo bem vincada, um compromisso com o plantel de todos os jogadores saírem muito mais valorizados no final da época do que aquilo que entraram. E houve uma comunhão muito grande naquilo que foi o trabalho constante durante a época, que nos permitiu ir atingindo objetivos, ir criando outros, atingíamos objetivos, criávamos outros, atingíamos esses objetivos e estávamos constantemente a criar objetivos e a atingi-los, e apenas não conseguimos o último objetivo que depois foi criado. Mas que obviamente, e penso que todos percebem, em nada minimizou ou beliscou todo o processo que estamos. Mister, e vamos aqui começar então e recuar um bocadinho no tempo, mas para também as pessoas perceberem aquilo que é o percurso deste clube, que é o Pevidem neste momento. O clube ascendeu esta temporada, portanto do ano passado, ao Campeonato de Portugal, aos campeonatos nacionais, e em termos de infraestruturas, como é que o clube está dotado neste momento? O clube neste momento está preparado para dar o salto para um patamar profissional, por exemplo? O clube não está preparado, nem estava preparado para um Campeonato de Portugal. As pessoas responsáveis sabem disso, sabem também a minha opinião, e há uma sintonia total naquilo que é a ideia sobre o clube. O clube está muito à frente ao nível da organização, ao nível da competência, ao nível do trabalho, relativamente ao nível das condições.
com toda a sinceridade e com toda a humildade que me é reconhecida, ao nível de condições falta tudo no clube, porque falta boas condições médicas, falta boas condições para reuniões com os jogadores, falta boas condições para reuniões com o plantel, faltam infraestruturas, e quando eu digo que falta tudo, obviamente que estamos a falar de infraestruturas que consolidem aquilo que é o trabalho e que consolidem a ambição das pessoas. Agora, quando eu digo que falta, não quer dizer que falta por as pessoas não quererem, que não quererem concretizar. Aquilo que é importante é que as pessoas fazem tudo e mais alguma coisa para nos dar as condições que conseguem dar, dentro daquilo que lhes é permitido, conseguem tudo, e este ano foi mais um ano de superação que até nesta fase final conseguimos fazer ali uma preparação quase ao nível profissional, e isso preparou o clube para perceber a dinâmica que poderá existir num patamar mais acima, mas eu tenho consciência que o clube vai também aproveitar esta ascensão competitiva, esta passagem para a Liga 3, para reestruturar tudo aquilo que são as infraestruturas do clube. E isso será a grande vitória, a principal vitória desta época. Foi fazermos com que o nosso comportamento competitivo, a nossa ascensão competitiva, vá permitir ao clube de dotar o clube de condições condizentes com o nível que se prepara para competir. Obviamente que se vai passar por sacrifícios, porque a equipa eventualmente terá que jogar fora de casa durante um largo período, terão que haver alguma flexibilidade, mas sem dúvidas nenhumas que dentro de alguns meses o Previdente terá condições de nível médio-alto para se equiparar com clubes totalmente profissionalizados e que estão nas ligas profissionais a competir há alguns anos. E no início desta temporada, o Covidem era uma equipa desconhecida para a maioria que acompanha o Campeonato de Portugal, e muitos diriam que vocês iriam lutar pela manutenção, até porque era um grupo de trabalho amador e iriam lutar com equipas com objetivos muito superiores e orçamentos muito superiores àquilo que são os do Covidem. Mas a minha questão é, como é que este grupo de trabalho amador, portanto que treinavam à noite, acabam a disputar uma fase final no meio dos ditos tubarões e que são totalmente profissionais, que têm infraestruturas incomparáveis às que o Videm tem neste momento, e chegam lá e faltou, eu diria, um bocadinho pequenino para não conseguirem colocar a cereja no topo do bolo. Sim, é verdade. Eu tenho que falar aqui em variadíssimas coisas, porque estar a associar todo este percurso apenas a 2 ou 3 coisas seria muito injusto, porque há aqui realmente fatores decisivos que têm que ser mencionados para que justifiquem e que consolidam todo este percurso que fizemos. Há desde logo num primeiro momento uma estabilidade diretiva como eu penso que não deve existir. Uma confiança total nos jogadores, uma confiança total na equipa técnica, uma confiança total no trabalho que é desenvolvido, um assumir de compromissos com aquilo que se comprometem com todos os envolvidos,
e um dotar de condições dentro daquilo que é a realidade do clube. Portanto, todas essas situações a direção e principalmente, eu tenho que falar em 2 nomes, o diretor desportivo FINA e o presidente, o Dr. Rui Machado, deram sempre este conforto inicial de dizer: nós estamos aqui, confiamos muito, acreditamos muito, trabalhem de acordo com aquilo que é a vossa qualidade, jogadores e equipa técnica. E esse foi o primeiro ponto muito importante para todo o resto. Depois partimos para o segundo ponto, foi uma construção do plantel atempada, uma definição muito, muito clara daquilo que queríamos, uma preparação de um plantel baseada não só na qualidade futebolística, mas também no perfil humano, no sentido de termos um grupo não só forte competitivo, mas um grupo também muito forte ao nível humano dentro do balneário, e essa foi também um ponto muito conseguido e muito concretizado, e que mais uma vez aqui o FINA teve um papel determinante na sua concretização. Depois um ponto seguinte, e que não é possível dissociar, é a qualidade dos próprios jogadores. A forma como eles se envolveram, a forma como foram sempre acreditando no seu potencial, a forma como demonstraram a toda a gente que têm qualidade e que estão no Povidem com muito gosto, mas estão por iniciativa própria, alguns deles, e que se calhar têm qualidade para outro tipo de patamares, e só não estão porque não querem e porque percorreram outra via profissional a não ser o futebol. E depois, por último, falando em pontos-chave, uma ideia de jogo arrojada, uma ideia de jogo focada naquilo que é potenciar a qualidade dos jogadores, e uma qualidade de trabalho associada a essa ideia de jogo por parte da equipa técnica. Portanto, esses foram os pontos que eu chamo os pontos macro e os pontos base para conseguirmos a época que conseguimos concretizar. Mas obviamente depois há aqui uma série de mensagens importantes ao longo da época, uma série de mensagens fortes que o grupo percebeu muito bem, que o grupo pegou nessas informações, nessas mensagens, e que foram crescendo com elas, e foram variadíssimas. Posso mencionar aqui algumas em forma geral. Foi a própria ideia de jogo, em que num primeiro momento tivemos ali alguns bloqueios ao nível dos jogadores, porque era uma ideia de jogo diferente, porque nunca tinham jogado assim, porque duvidavam que fôssemos competitivos dessa forma, porque duvidavam que como é que nós podemos jogar nessa forma, com o Vitória, com o Felgueiras, com equipas totalmente profissionais, como é que, e tive variadíssimas reuniões com os jogadores, o Mister, como é que o Mister quer jogar, porque nós fomos sempre uma equipa de jogar em pressão alta, de pressing constante, de jogar no meio campo ofensivo do adversário, como é que o Mister acha que temos capacidade para fazer isso, acha que nós vamos conseguir ser dominadores em todos os campos, acha que nós vamos, perante equipas que têm outro tipo de condições e que têm qualidade, ter a capacidade de apresentar essa ideia de jogo e de nos valorizar. E isso foi uma luta forte, principalmente no início da época, porque fazer-lhes acreditar na proposta que estava a ser dada para eles, que essa proposta seria aquela que mais iria valorizar o jogador e que mais
sucessos iríamos ter em termos coletivos. Digo já que não foi fácil, e digo realmente que foi algo muito entusiasmante na forma como a defendemos. Depois, outras mensagens importantes foi percebermos que, Mister, deixa-me ok, só, temos... não queria perder aí essa questão, porque me parece bastante pertinente, que é, muitas das vezes as equipas técnicas têm ideias de jogo, como o Mister disse bem, algo arrojadas. E quando falamos um patamar ao nível do Campeonato de Portugal e também ao nível distrital, muitas das vezes aquilo que me diz, a experiência que tenho ao falar com os vários treinadores, é que encontram barreiras nos jogadores em aceitarem determinados tipos de jogo, formas de jogar. E o Mister já falou disso. E aquilo que eu perguntava era, que estratégias é que usou para afastar essas barreiras, para ultrapassar esses obstáculos e para fazer com que os jogadores percebessem, ok, isto é arrojado, é difícil, é diferente, mas isto é positivo para nós. A mensagem é simples, muito simples, de forma particular e depois de forma coletiva, de um assumir de joguem desta forma, joguem com este comportamento, podem ter a certeza que ficarão melhores jogadores, podem ter a certeza que dificilmente alguma equipa nos vai ganhar. Quando conseguimos fazer isto? Quando tivermos a capacidade de cumprir de forma integral, individualmente, e que dará um comportamento coletivo aquilo que está a ser proposto, eu assumo aqui, perante toda a gente, que vocês serão muito melhores jogadores e que a equipa será uma equipa muito forte em termos coletivos. E essa foi das mensagens mais passadas numa fase inicial, porque depois já deixa de haver necessidade, porque entramos num ciclo de bons jogos, de boas vitórias, de sucesso, que já deixa de ser importante. Mas numa fase inicial, essa mensagem é muito importante. Mas é importante porque há uma convicção clara naquilo que pretendemos, naquilo que está proposto, naquilo que está definido para a equipa e para os jogadores, porque essa é um dos principais desafios para o treinador, é olhar para a equipa e, mais do que a sua própria ideia de jogo, olhar para a equipa e perceber que ideia de jogo é que mais vai potenciar os seus jogadores e, logicamente, que ideia de jogo é que mais vai potenciar a equipa, porque por muito que os treinadores não queiram, pelo menos este patamar, eu acredito que noutro patamar que seja diferente, ok? Noutro patamar temos uma ideia de jogo, queremos jogador para aqui, queremos os melhores, considerando isto que queremos apresentar. Neste patamar isso não é possível. Neste patamar nós temos, ok, construímos este plantel, temos este grupo de jogadores, ok, vamos analisá-los. Como é que eles são, o que é que eles fazem de melhor, o que é que de melhor eles nos podem dar, e a partir daí construímos uma ideia de jogo, construímos aquilo que nós queremos desenvolver, partindo do princípio que vamos tirar o melhor de todos. E isso foi feito, até porque nós este ano jogámos de forma totalmente diferente da que jogávamos no ano passado, portanto, isso por si só justifica aquilo que eu estou a dizer, portanto, e provavelmente numa próxima época a minha equipa jogará de forma totalmente diferente daquela que joguei na época transata, porque tem que haver essa capacidade de adaptação, tem que haver essa capacidade de redefinição de ideias, considerando o plantel e considerando a qualidade individual dos jogadores, e isso é importante na passagem da passagem da informação ao plantel, é acreditar e perceber que a ideia de jogo não é a ideia
do treinador, é a ideia que é construída para eles, é aquela que é valorizada para eles, e é aquela que, depois de muita análise, foi construída e foi assumida que todos atingindo, e não é fácil, ok? Não é fácil os jogadores concretizarem na íntegra aquilo que são os comportamentos exigidos para a ideia de jogo, mas quando chegarmos a esse patamar, seremos uma equipa muito competitiva, mesmo sendo o Providem, a equipa que no início da época nem o nome sabiam dizer, não sabia onde era, não sabia de onde vinha, não conheciam nenhum de vocês, não me conheciam a mim. Mesmo sendo esse contexto, vos garanto que vão começar a conhecer porque vamos começar a ganhar e as vitórias trazem isso. E felizmente eles tiveram a capacidade de acreditar na mensagem e tiveram a capacidade de lutar por uma ideia de jogo que foi um momento muito importante para atingirmos aquilo que conseguimos concretizar. Mister, e mesmo clubes da Primeira Liga e inclusive o treinador adjunto do Mister Vítor Bruno do Futebol Clube do Porto, também o treinador adjunto do Tio Mister Franklin, já revelaram em entrevistas que deram que utilizam momentos de jogo em vídeo de outras equipas que têm também como referência, e eu pergunto se vocês também utilizam este tipo de estratégias ao nível do Campeonato de Portugal, seja equipas do Campeonato Português, seja equipas estrangeiras, determinadas subdinâmicas do jogo que vocês querem aplicar nas vossas equipas, se utilizam para demonstrar aos jogadores uma referência. Às vezes é curioso que nós fizemos isso no início da época. Fizemos isso porque era realmente uma ideia arrojada, era realmente uma ideia que eles desconheciam. Para ter uma ideia, assim, em termos gerais, os nossos extremos pressionavam os centrais, os nossos laterais pressionavam os laterais da equipa adversária, variadíssimas condicionantes, variadíssimos princípios que eles nunca tinham feito. Nunca. O extremo estava habituado a pressionar o lateral, a defender o lateral quando vinha em profundidade, o lateral estava habituado a defender o extremo, ou seja, uma série de princípios. E isso criou dúvidas, ok? E é importante, ok, há dúvidas, venham cá ao gabinete, vamos lá debater isto em quadro, vamos lá, quais são as vossas dúvidas, o porquê de não quererem fazer, o porquê de duvidarem deste processo. Conversas, discussões, então ainda há, vamos ali ao Liverpool, vejam qual é o posicionamento do Firmino, vejam qual é o posicionamento do Salah, vejam como é que eles posicionam, vejam lá, se eles fazem isso, porque é que nós não havemos fazer? Obviamente que não vamos fazer com a intensidade que eles fazem, se calhar com a qualidade que eles fazem, mas porque é que não vamos fazer isso? E vamos ali ao City. Vejam a forma como é que eles estão a sair a construir. Vejam a forma como é que eles estão a jogar. Se eles fazem isto com pressões altíssimas dos adversários, com dificuldades muito superiores às que nós vamos ter, obviamente também com qualidades muito superiores às nossas, ok? Mas se eles tentam fazer isso, porquê é que nós não vamos tentar? Porquê é que não haveremos de conseguir ter esse procedimento? E isso, quando nós falamos em ídolos deles, quando nós falamos em equipas de patamares altíssimos, há sempre uma ideia de eu também quero lá chegar, eu também quero fazer isto, eu também quero conseguir. E esse é um momento muito importante para consolidar a ideia, para lhes fazer acreditar que é possível, para lhes fazer acreditar que os melhores
os melhores jogadores, as melhores equipas também jogam dessa forma, que as ideias que são propostas não saem do nada, não é um maluquinho que se lembra e diz, olha, quero jogar desta forma, não. Nós, felizmente, e fruto também das plataformas existentes, conseguimos ver muito futebol, analisar muitas equipas e criar uma ideia de jogo em que alguém dizia há uns tempos atrás que nós andamos constantemente a roubar coisas, e é verdade, uma coisa que identificamos ali, gostamos dela, vamos buscá-la, identificamos noutro clube, gostamos muito, pá, perfeito, grande ideia, vamos trazê-la para cá. E é essa a grande virtude do treinador, a grande virtude de uma construção de uma ideia, a grande virtude de contextualizar a ideia ao clube e à realidade competitiva que vai estar inserida, e não, pá, com uma colagem, olha, eu quero ser como o José Mourinho, eu quero jogar como o Guardiola, eu quero jogar como uma série de treinadores em que há uma colagem total. Não, a maior virtude é, com uma análise tão grande, poder ir buscar um bocadinho de cada um daquilo que nos identificamos, ajustar e melhorar aquilo que é a nossa ideia, aquilo que é a nossa visão sobre o futebol e sobre o treino e sobre uma construção de uma ideia, e construí-la com base em ter sucesso e com base em valorização não só dos jogadores, mas, como é óbvio, da equipa técnica. Sim, e eu confesso que sou admirador daquilo que é a construção de um modelo de jogo, e gosto muito desta questão do treinador ser um ladrão de ideias, porque é isso mesmo. O treinador está sempre à procura de uma ideia para roubar, para adaptar aquilo que é a sua realidade e à sua identidade de jogo, e isso parece-me um processo muito interessante e também um processo de crescimento e de evolução daquilo que é o trabalho do treinador. Deve ser das coisas que, para um treinador, dá maior prazer, que é poder roubar uma ideia aqui, roubar uma ideia ali, tornar sua, adaptar à sua realidade e depois conseguir replicar isso no treino e depois no jogo ao fim de semana. Sem Deve dúvida ser nenhuma. fantástico. É um desafio para nós, é um desafio para nós muito grande também, tentar criar e tentar acrescentar algo de novo, ok? Mais do que, ou tão importante quanto ir ali buscar, apanhar uma de um lado, do outro lado, e quando estamos a dizer apanhar, estamos a falar em ideias, nunca em exercícios, nunca, porque isto depois há variadíssimas formas para ir buscar esse comportamento, mas tão importante quanto isto é também o nosso desafio de criar algo de novo, se calhar ainda não está tudo inventado, se calhar ainda há algo que podemos ir ali e que não vimos em nenhum lado e que conseguimos colocar na nossa equipe, que ainda ninguém faz, e que não vamos conseguir demonstrar aos jogadores que quem faz isto, não, mas vamos fazer nós, porque se calhar daqui a algum tempo algumas pessoas vão passar a fazer e se calhar há algum tempo vocês vão ver isto em algum lado. Esse também é um desafio, como é óbvio, mas a evolução do futebol está tão grande, está a um nível tão alto, que grande parte de uma ideia é consolidada e é muitas das vezes consolidada por variadíssimos comportamentos, princípios já existentes em equipas de altíssimo nível e com treinadores de qualidade reconhecida. E a equipa do Pevidem, na segunda fase, continuaram a alimentar o sonho e partiram para a última jornada da segunda fase com a possibilidade de ficar no topo da tabela, portanto, e ascender à segunda liga. Ficaram a 2 pontos do Trofense.
O que é que faltou nessa segunda fase para darem aquele passinho mais e tocarem lá em cima no topo? Numa resposta curta e grossa, faltou a bola que bateu na barra, bater na barra e entrar, e não bater na barra e sair. Porque sinto que foi isso que faltou, mais nada. Nós no último jogo, e isso foi transmitido aos jogadores, nós no último jogo estávamos conscientes que se conseguíssemos fazer o nosso trabalho, que iríamos fazer uma coisinha, algo acima do normal. Se o que fizemos já foi acima do normal, íamos conseguir algo que não é deste mundo. E aquilo que foi o nosso maior desafio foi não chegar ao último jogo a ser possível, porque nós nesta fase festejávamos cada vitória, cada ponto, como se fosse uma vitória da Liga dos Campeões, e há vídeos a demonstrar isso. Nós mesmo percebendo que com aquela vitória não ganhávamos nada, para nós era uma festa tremenda, um orgulho tremendo, porque nesta fase ganhar jogos, ter pontos, para nós era uma demonstração foi uma demonstração de qualidade muito grande. E depois chegar ao último jogo, em que durante a semana fizemos passar para os jogadores deem-nos mais este crédito, confiem em nós e confiem que se ganharmos vamos conseguir. Não pensem no outro jogo, porque há sempre essa tendência de ok, vamos ganhar, mas não chega, porque o Trofense neste caso vai ganhar e não vale a pena. E a mensagem foi mesmo essa. Se ganharmos, vamos conseguir. Se focarmos apenas no nosso jogo, vamos conseguir, porque sabíamos que jogar em Braga não é fácil, o Braga tem muita qualidade também, e que o Trofense iria passar dificuldades também. Mas desde do primeiro treino, desde o primeiro minuto dessa semana, também ficou claro que o grande desafio é mesmo ganhar, porque do lado contrário temos uma belíssima equipe, bem orientada, bem organizada, que tem o mesmo objetivo. A mensagem que eles estão a passar, que eu estou a passar, é a mensagem que eles estão a passar, de ainda ser possível, é tentarmos ter essa capacidade de vencermos o nosso jogo. E o facto é que fizemos uma primeira parte de altíssimo nível, a vencermos 1-0, com bola na trave, a podermos fazer o segundo, e a bola, em vez de ir para dentro, a vir para fora, com 2 ou 3 oportunidades para consolidarmos nessa primeira parte um resultado, podermos a sair de uma primeira parte que podíamos sair com 2 ou 3-0 a vencer. Aos 46 minutos, já no tempo de desconto da primeira parte, sofremos um penalti, daqueles penaltis que são dados, daqueles penaltis que não há perigo nenhum, que não há oportunidade de golo nenhuma para o adversário, que não existe nada, que o adversário não queria nada, mas que fruto de um lance infeliz, de um penalti bem assinalado, acabámos por ir para o intervalo numa possibilidade de 2-3-0, numa possibilidade de uma superioridade, e eu penso que isso foi claro para todos, uma superioridade muito grande perante o Anadia, de um conforto, de um comportamento e de um resultado, para uma desconfiança e um resultado que não nos interessava. Isso foi um momento, por muito que nós tentássemos desbloquear, por muito que tentássemos dar a volta no intervalo, foi um momento importante, um momento, diria, até mesmo decisivo, e que nos fez partir para a segunda parte
com algumas dúvidas, se iríamos ou não conseguir, se iríamos ou não, mesmo sabendo, porque eles sabiam, nós nem tínhamos a necessidade de transmitir o resultado do Braga com o Trofense, porque aquilo tem prédios à volta, nós ouvíamos o pessoal a berrar golos do Braga nos prédios, portanto, nem havia necessidade de áudios, nem de passar a mensagem para dentro, porque eles sabiam do resultado, que as pessoas às janelas nos prédios berravam e diziam o resultado, portanto, aí estávamos à vontade, porque havia essa certeza de informação. E eles sentiam isso, pá, vamos ganhar e vamos conseguir, vamos ganhar e vamos conseguir. A chegar a uma certa altura que o jogo ficou muito partido. Porquê? Porque as duas equipas estavam, vamos ganhar e vamos conseguir. Nós estávamos, o Anadia estava um jogo totalmente partido, nós a ter oportunidades a não marcar, eles a terem oportunidades e a não marcar, e eu entendo que depois o Anadia foi mais feliz, concretizou uma das oportunidades que criou. Aqui não há vencedores justos nem injustos, para mim isto não existe, venceu o jogo porque marcou mais golos do que nós, foi mais capaz. Não atingiu o seu objetivo, mas penso que, e neste caso, nesse jogo, ambas as equipas deram uma demonstração do que é o verdadeiro futebol, do que é a verdadeira luta pelos objetivos, o verdadeiro respeito, a forma como se respeitaram no final, a forma como lutaram até ao fim as duas equipas por um objetivo. Foi realmente um hino ao futebol, uma propaganda muito grande de como deve ser um jogo e como devem ser os comportamentos à volta de um jogo, porque normalmente esses jogos levam a desesperos, a comportamentos desorientados, e realmente tiveram duas equipas, dois clubes que muito devem honrar o futebol português. E hoje em dia, mesmo ao nível do Campeonato de Portugal, os treinadores têm a capacidade, através das plataformas de vídeo, de analisar aquilo que é o adversário que vão encontrar ao domingo. Aquilo que eu pergunto é, ao longo de toda a época, qual foi o adversário mais complicado, não só que defrontou, mas que encontrou maiores dificuldades em preparar o jogo de domingo? Sem dúvida nenhuma, o Vitória B. Sem dúvida nenhuma. Era a equipa que, na minha opinião, juntamente connosco, apresentava a melhor qualidade de jogo. A equipa que tinha mais qualidade individual, e a equipa também, e não criando aqui crítica nenhuma a ninguém, obviamente, que eu não tenho esse perfil, mas a equipa que mais sensação pela negativa deixou ficar por não conseguir, por não lutar pelo primeiro lugar. Portanto, nós nos dois jogos sentimos muitíssima dificuldade e, curiosamente, um deles ganhámos, o outro empatámos, mas sentimos muitíssima dificuldade. Saímos dos dois jogos com o sentimento de se calhar conseguimos mais do que aquilo que merecíamos, se calhar conseguimos mais do que o próprio jogo o ditou. Em casa, a perdermos 1-0 nos últimos 10 minutos, virámos para 2-1, fruto também de algum risco, e que sabíamos que tínhamos que associar esse risco se queríamos alguma coisa de jogo. Marcámos aos 90, e quando já estávamos se calhar satisfeitos com o empate, aos 94 marcámos o 2-1, portanto isso dita realmente a dificuldade do jogo. E depois em Guimarães, na pista Gêmeos Castro, em que já estávamos em primeiro nessa altura, em que o Vitória fazia um forcing muito grande para fazer uma aproximação a nós, diminuir distâncias e poder acreditar até ao fim que podia ficar em primeiro lugar.
sentimos dificuldades, porque eles jogam bem, têm uma ideia de jogo de futebol positivo, com muita qualidade individual. Tivemos que sofrer, tivemos que ter a capacidade de sofrimento, tivemos que defender mais do que aquilo que defendíamos normalmente, tivemos que baixar linhas, tivemos que nos reajustar à qualidade do adversário, sofremos primeiro e depois tivemos a capacidade de reação de empatar e de perceber que esse empate era importante para nós, era muito importante para nós, tendo em conta todo o contexto. Portanto, juntando à qualidade individual, juntando a uma ideia de jogo que agora está muito na moda, porque é uma ideia de jogo que tem trazido sucesso a algumas equipas e que o Vitória também jogava dessa forma e que o próprio Bino tentou implementar na equipa principal quando lá esteve. O facto é que a equipa dele jogava muito bem e que nos criou muita dificuldade. Foi a equipa que, na minha opinião, nos criou mais dificuldades, incluindo a segunda fase, incluindo as equipas da segunda fase, porque reconhecia no Vitória uma qualidade acima das equipas que estavam na série. Estamos a caminhar já para o final da nossa conversa e eu pergunto se na próxima temporada já podemos ter certeza de que o Mister irá continuar e dar seguimento a este trabalho no Pevidem. Não, felizmente não temos nada definido. Há efetivamente um convite por parte do Pevidem para dar continuidade. Existem também, felizmente, para mim, algumas situações que têm que ser muito bem avaliadas e muito bem ponderadas. Estou juntamente com quem colabora comigo a analisar tudo. As pessoas do clube, as pessoas do Pevidem sabem a gratidão que eu tenho com eles e por isso é que estou a ponderar tudo, no sentido de ser muito coerente naquilo que será a decisão e que terá que ser para muito breve, terá que ser esta semana, até porque se impõe a começar a planear, impõe-se começar a preparar aquilo que será uma época, independentemente do nível, independentemente do local, independentemente da competição. É importante começar a definir aquilo que é o planeamento geral de uma época, em termos concretos e em termos decisivos ainda não existem aqui algumas situações para analisar e que serão definidas durante esta semana para deixar de focar naquilo que será uma definição do projeto para focar claramente no projeto e começar a prepará-lo para ter sucesso, independentemente do local e independentemente da competição. E para terminar, eu gosto sempre de colocar esta questão aos convidados, que prende-se com os objetivos a médio e longo prazo como treinador. Onde é que podemos ver o João Pedro Coelho daqui a 5 anos? Bem, eu a essa resposta costumo dizer, e foi-me colocada algumas vezes durante a própria época, eu costumo dizer que me foco muito no presente. Não me direciono muito para a frente, porque sabemos que mais do que nunca, e quem estiver desligado disso está fora daquilo que é o contexto atual do futebol. Sabemos que mais do que nunca o futebol vive-se do momento, vive-se daquilo que se consegue concretizar no presente, aquilo que passa tem pouco significado e rapidamente é esquecido e desvalorizado, e eu foco-me muito naquilo que é o meu presente, naquilo que é o meu trabalho, naquilo que tenho que fazer para continuar a demonstrar competência. É óbvio que tenho objetivos, óbvio que tenho pretensões, é óbvio que pretendo ser treinador profissional a curtíssimo prazo. É para mim também presente que
vou chegar a um nível mais alto, e é para mim também presente e muito claro que não chegarei de qualquer forma. Eu não tenho grandes pressas, não tenho objetivos de momento, não é daqui a 1, nem daqui a 2, nem daqui a 3, sei que vou lá chegar, okay? Isso para mim é um dado adquirido, sei que vou lá chegar, sei também que não quero chegar lá de qualquer forma, nem de qualquer maneira, irei avaliar muito bem sempre aquilo que são os projetos, e tentarei chegar lá sempre com as pessoas certas, com pessoas de confiança, com pessoas que me revejam com qualidade e com capacidade para atingir os objetivos dos projetos e dos clubes que eventualmente me possam propor. Portanto, super tranquilo naquilo que poderá ser o futuro, confiante como é óbvio, como me é reconhecido, sempre com um sentido positivo e sempre com uma perspectiva de querer sempre mais e melhor naquilo que é uma progressão de carreira. Mister, chegamos assim ao fim da nossa conversa. Muito obrigado por este momento. André, muito obrigado por agradeço, esta partilha. que agradeço a oportunidade. Para mim dá-me um gosto, estava aqui mais 1 ou 2 ou 3 horas a falar. Sempre que é futebol há uma à vontade, há um gosto muito grande, porque é realmente algo que nos apaixona e que nos dá prazer de falar, que nos entusiasma. E só tenho que agradecer o convite que me foi formulado, dar os parabéns pelo trabalho que têm vindo a desenvolver e que é extremamente importante para nós treinadores podermos continuar a partilhar ideias, a partilhar conhecimento, que essa partilha é que nos vai continuar a fazer a evoluir, continuar a ser melhores e sobretudo a continuar na descoberta, porque isto, por muito que as pessoas estranhem, isto ainda não está fechado, ainda há muito para descobrir, ainda há muito para evoluir. Mister, muito obrigado. Chegamos então assim ao final de mais uma edição do Scott Talks. Já sabem, continuem-nos a acompanhar e nós voltamos na próxima edição. Até lá, fiquem bem. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam a ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt. Até à próxima!